Fala, meus amores! Chegamos! Vamos falar agora sobre o Word, o editor de texto da Microsoft, que é um editor de texto, processador de texto e muito mais. A gente vai falar sobre as vantagens dele, o que é que ele tem de característica em cada menu. E aí eu vou lhe ser sincero, curto e grosso, como diz a história. Você não deve ficar assistindo horas e horas e horas e horas uma videoaula sobre o Word. Isso não vai te ajudar. O que é que te ajuda a responder bem as questões de Word em prova? Responder questão. Só isso. Você vai pegar a questão, tenta pegar a questão, abre o Word e tenta fazer dentro do Word. Por quê? Porque como é um assunto muito prático, se você realmente fizer na prática, dificilmente você vai esquecer. Mas se você ficar tentando, lendo, anotando e não chegar lá na prática, vai ser mais difícil. Por isso eu vou lhe mostrar aqui durante a nossa aula os pontos principais do programa, o que é que mais aparece em prova, quais são as guias e menus, o que é que tem de destaque em cada menu. A gente vai dar uma passada geral aqui no programa, depois você precisa responder questões, tá? Responder questão é um sucesso aqui, é o que vai garantir que você consiga sair bem nesse programa editor de texto. Então vamos aqui direto para a tela, a gente vai visualizar aqui agora, ó. Entenda que nós estamos falando não só de um programa, nós estamos falando de todo um pacote, que é o pacote, volta filho, que é o pacote chamado pacote de escritório ou pacote do Microsoft Office. Lembre que existe o seu concorrente, que é o chamado LibreOffice, tá? LibreOffice, antigamente chamado de BR Office. Seria tudo a mesma coisa, tá? Tudo a mesma coisa. No caso do LibreBR. Mas esse LibreBR aqui, ele é gratuito e ele é de código aberto. Então, geralmente, ele é mais utilizado no Linux. Mas ele pode ser usado no Windows? Pode. Todos os programas podem ser instalados em diferentes sistemas operacionais, tá? Mas hoje, especialmente, a gente vai falar do Microsoft Office. E no Microsoft Office a gente tem vários programas. Entre eles, nós temos o programa editor de texto, chamado Word, que ele é editor e processador de texto, tá? Temos o Excel, que é um programa de planilhas eletrônicas. O seu concorrente seria o Calc, né? Naquele programa do Libre. Lá no LibreOffice não tem Word, tem um programa chamado Writer. Aí ele pode colocar pegadinhas em cima disso. Não tem Excel, tem o Calc, que é o programa deles lá. Não tem PowerPoint. PowerPoint é o nosso programa de apresentações. Lá tem um programa chamado Impress, lá no programa do LibreOffice. Mas eles são muito semelhantes, eles têm o mesmo papel. E dentro do próprio Microsoft Office, hoje nós temos o gerenciador de e-mails, que a gente vai utilizar por aqui também, tá? Eu instalo o pacote do Office e aí vai vir junto tudo isso aqui que a gente está visualizando agora, tá? Vem tudo junto de uma vez só. Tudo bem? Vamos lá. Sobre cada um deles, existem vários aspectos que a gente precisa estudar, tá? Muitas coisas que a gente vai precisar estudar. Conhecer o programa. Entre essas coisas, vou colocar aqui logo, ó, conhecendo o programa, entre essas coisas, eu fiz um resumão. Eu vou deixar em tela cheia. Eu queria até que você desse um print para depois você ler com calma. Mas esse resumão aqui, se fosse para dizer assim, professor, o que é que eu preciso saber sobre o Word? Você precisa saber tudo isso daí, tudo isso daí. O Word ele é formado, ele é cheio de abas, guias ou menus, que é a mesma coisa, tá? Guia, aba, menu é a mesma coisa. Ele é formado de várias abas. E a maioria das questões pergunta o que é que cada aba faz ou quais são as ferramentas que possuem dentro de cada menu. Por exemplo, nós temos um menu chamado Página Inicial. E se você entender para que ele serve, vai lhe ajudar muito. Ele serve para editar toda a formatação de texto e parágrafo. Quando uma questão falar de formatação de texto, formatação de parágrafo, vai ser aqui. Lá existem vários grupos que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que é o FAEP, que é o grupo fonte, área de transferência, estilo, parágrafo, editando. São os principais grupos que tem nesse menu. No menu inserir, guia inserir, lá já é do nome. É o que você não consegue utilizar com o teclado, que você não consegue adicionar com o teclado, você vai utilizar o menu inserir para isso. Seria o quê? Por exemplo, inserir uma tabela, uma imagem, um gráfico, um smart art, que é um elemento gráfico como organograma, diagrama, fluxograma, esses elementos gráficos. Instantâneo, que é semelhante ao print, ele tira uma foto de uma tela, só que aqui ele pode tirar foto de um pedaço de uma tela. Modelos 3D, ícones, vídeos, até vídeos eu posso colocar. Cabeçalho, rodapé, número de páginas, símbolos. Ou seja, no menu inserir,
serve para você adicionar aquilo que com o teclado você não coloca, tá bom? Existe um outro menu que é novo chamado desenhar. Esse menu desenhar, ele serve basicamente para fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Escrevendo na tela, isso pode ser feito dentro do Word através de uma canetinha, que é para facilitar a utilização. Temos um menu chamado design, eu vou lhe mostrar todos eles já já. Estou lhe mostrando aqui quais são os pontos principais do programa, porque se você souber esse resumo aqui no final da aula, pronto, você já está pronto para ir para as questões. No menu design, que antigamente vinha junto com o menu layout, ó, era um menu só, não tinha design e layout, era um menu chamado layout da página, e aí tinham dessas duas partes. Agora só tem menu design e menu layout, são dois diferentes. No menu design, nós temos as opções para a formatação da fonte do documento, que é o que a gente chama de tema, marca d'água, borda da página, cor da página. Ou seja, no menu design, ele serve para colocar uma beleza na página. Tá? Design vem de beleza, então é para aplicar uma beleza na página. E as questões são relacionadas a isso, tá? Para adicionar uma marca d'água no Word, é necessário ir em qual guia? Aí você vai ter que mencionar na guia design. O menu layout é para formatação da folha. Agora não é mais para beleza, é para construir a folha. O que é que pode, o que é que não pode, onde é que está, onde é que não está. Por exemplo, as margens, onde é que vai ser impresso, né? A orientação, retrato ou paisagem, retrato na vertical, paisagem na horizontal. Eu vou lhe mostrar tudo isso, gente, mas se você puder anotar, vai ser melhor. Tamanho do papel, se é A4, folha de ofício, cartaz A2. Colunas, bota uma coluna, duas colunas. Quebras, aí existe quebra de página, quebra de coluna, quebra de seção, tem que estudar isso. E infinização. São todos os pontos que você precisa saber da guia layout. Na guia referências, você vai precisar entender que essa guia referências ela foi criada para, por exemplo, adicionar um sumário automático, um índice, uma legenda, uma citação, uma nota de rodapé, uma bibliografia, e já diz o nome, é muito lógico isso daqui. É algo que você botou no texto e você quer referenciar em outro lugar do texto. Por exemplo, no sumário, você coloca os títulos, cada um na sua página, e depois você faz uma referência nas primeiras páginas para dizer onde é que eles estavam os títulos, entendeu? Correspondências, que vem até antes de referências. No menu correspondências é para você criar uma mala direta, um envelope, um cartão, para você enviar um arquivo. Mala direta é isso, é você criar um arquivo e conseguir mandar para várias pessoas ao mesmo tempo, vários destinatários, trocando só o nome do endereçamento. Eu vou mandar para, aí você manda para todos os clientes um documento só. Temos o menu ou guia chamada revisão, que serve para, já do nome, revisar o texto. Aí temos a opção de editor hoje, que é a tecla de atalho F7, que é para você verificar ortografia e gramática, é aqui. Temos o dicionário de sinônimos, para você trocar palavras. Com o botão direito do mouse, você também consegue chegar na opção chamada sinônimos. Temos a opção hoje de ler em voz alta o texto, você pede para o Word ler para você. Temos a opção de controlar alterações, para que ele anote tudo que você está fazendo, comparar um documento com outro, proteger um documento para que não editem uma parte do documento. E temos o menu exibição, hoje chamado exibir, que é para alterar algumas coisas no programa, como por exemplo, eu quero que mostre a régua ou não mostre a régua. Quero que apareça no modo de exibição como se fosse uma página uma página impressa, ou então uma página de internet. E aí você escolhe a forma de exibição. E adicionar macros, tá? Em relação a formatações, tem dois tipos de formatações que você tem que prestar atenção. Gente, o que está aqui são 80% das questões. 80% das questões sempre vai falar de alguma coisinha que eu estou dizendo aqui, que você está vendo nessa tela. Eu estou resumindo o Word em poucas palavras. Você não tem noção do que é isso. Existe um efeito chamado taxado, que é colocar um risco sobre a palavra. Efeito versalete, que é um caixa alta, é para você colocar as letras em caixa alta ou letra de forma. Negrito, itálico, sublinhado, subscrito, colocar o texto abaixo, ou sobrescrito, colocar o texto acima. Já nas ferramentas de formatação de parágrafo, a gente tem opções como adicionar recuo, você vai entender o que é. Existe um tal de recuo especial. Existe espaçamento antes e depois, espaçamento entre linhas, controle de linhas órfãos e viúvas.
tabulação, a esquerda centralizada, a direita decimal em barra, que é diferente de alinhamento, né? Que é só esquerda centralizada, direita justificado. Enfim, isso daqui, se você conseguir guardar tudo que eu vou te falar sobre esses aspectos aqui, pode ter certeza, você vai estar bem, você vai acertar as questões do Word que vier na sua prova, tá? Porque isso daqui é o foco das questões. Tranquilo, irmão? Se você sabe o que eu falei de cada item aqui, se você conhece, se anotou esses pontos aqui, a gente vai falar do menu arquivo. Depois disso, se você quiser, você vai direto para as questões. Porque é entender isso daqui. Onde é que fica cada item e o que é que faz cada um desses itens. Então vamos lá, tá? A gente está aqui pensando no resumo do Word, mas vamos pensar menu por menu, guia por guia, o que é que faz cada um deles? Vamos lá. Antes da gente falar dos menus, é bom você anotar essas extensões aqui, ó. O nosso Word, nosso programa editor de texto, ele tem um formato, uma extensão, um tipo de arquivo específico. Por exemplo, se for um arquivo de música, a gente diz, é um arquivo MP3. Se for um arquivo de imagem, a gente fala JPG, é PNG, é GIF. E se for um arquivo de texto, a gente vai poder utilizar aqui, ó, arquivo padrão de texto no programa Word é DocX, da versão 2007 em diante. As versões mais antigas era somente doc. Ainda pode ser usado, tá? Mas as versões antigas, doc, a partir da versão 2007, docx. Já o Writer é ODT, a extensão do Writer. Se ele colocar pegadinha, você se liga nisso aqui. Mas é mais comum aparecer Word. Arquivo modelo é .tx. Olha a pegadinha que ele pode usar. O arquivo padrão do Word possui extensão ou formato ou tipo de arquivo docx. Agora, se ele mencionar o arquivo modelo do Word possui formato e extensão, qual é o nome? Seria .t, tema, template, .tx, ok? E no caso do Writer seria OTT. Mas você também pode salvar como arquivo de macro, que seria docm, de macro. Arquivo da web, HTML ou HTML. Arquivo portátil, PDF. Com cuidado, o Writer, o programinha Writer, não salva em PDF, só exporta em PDF, tá bom? Quem salva em PDF é só o Word. E arquivos comuns de texto, como o TXT, que é o mais simples, o RTF, que é muito utilizado pelo WordPad, que é um programa semelhante ao Word, mas um pouquinho mais simples. Então, esses são os formatos e extensões. Se ele pergunta qual é o formato padrão, qual é o formato padrão, aí, nesse caso, nós estamos falando da extensão docx. E quais são as versões, professor? O Word tem várias versões, tá? A versão 2003 era a que usava a extensão doc. A partir da 2007, por padrão, usa docx. E quais são as versões mais atuais? Aí nós temos a versão 2010, 2013, de 3 em 3 anos, ó, 2016, 2019. E temos a versão 365, que ela é atualizada automaticamente, porque ela pertence à nuvem, tá? Então ela é atualizada automaticamente com o pacote da nuvem. Você contrata, você paga a assinatura do 365, é um pagamento mensal ou anual. Diferente das outras versões que você pagava para ter o programa, você comprava o CD, instalava ele e pronto, entendeu? Então hoje a novidade é esse Office 365. E das versões 2013 em diante, eles são praticamente iguais, Até a versão 2007, 2010 tinham algumas diferenças. Da versão 2013 em diante foi que começaram a padronizar as coisas e de lá para cá não teve muita mudança. Então a gente vai estudar baseado nessa ideia aqui das versões mais atuais. Quando você for responder questão de prova, você vai perceber que tem muita questão ainda referente aos programas antigos, como 2010, tá? Por quê? Porque as bancas elas atrasam muito para cobrar as novidades. Então, talvez você vai ver ele cobrar só o 365 daqui a muitos anos, tá? Enquanto houver a possibilidade de ter esses programinhas aí, eles vão utilizar esses programinhas aí e cobrar, tá bom? Então a gente vai estudar do mais atual, 2013 em diante. Vamos lá. Conhecer um pouquinho o programa. Essa aqui é a tela inicial do programa. Quando você abre o Word, ele não abre diretamente o documento. Ele abre a tela inicial. Na tela inicial, ele vai lhe dar as boas-vindas aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ele vai lhe dar as boas-vindas e ele vai exibir para você
um documento em branco, que você vai poder abrir um novo documento em branco, alguns documentos modelo, e aqui embaixo você vai ter a opção de visualizar os arquivos recentes, fixos, que você definiu para ficar lá sempre lá, para você visualizar que você usa muito, ou compartilhados com você através do, por exemplo, do OneDrive da sua conta da Microsoft. Então, é comum cair questões sobre isso daqui, tá? O que acontece quando você abre a janela inicial do Word? Ele aparece os itens recentes. Perfeito, sem precisar fazer nada. Ó. Ele já vai aparecer para você os itens recentes, que seria isso aqui, ó, itens recentes, tá? O que foi aberto pelas últimas vezes. E temos outros menus, como novo, abrir, informações, salvar como, imprimir, compartilhar, tarará, tarará. Só que esses aqui, gente, ó, eles pertencem ao menu chamado menu arquivo. Então, quando é cobrado relacionado ao menu arquivo. Então, isso daqui para a gente vai ser menu, guia ou aba chamada arquivo, que eu vou lhe mostrar daqui a pouquinho sobre esse tal do menu. Vamos terminar de conhecer o programa. Essa é a janela inicial. Se eu clicar aqui em documento em branco, ele vai abrir aquela tela comum que a gente já conhece bem, que é essa telinha aqui, ó. A tela do programa em utilização, que nos mostra no meio uma página em visualização de impressão, que é a visualização como se fosse imprimir esse documento agora. Aqui em cima a gente consegue visualizar as opções de salvamento automático que hoje é possível, se você estiver conectado à sua conta do OneDrive. Salvar, desfazer, refazer, o nome do documento, a opção de fazer uma pesquisa, de adicionar sua conta, tá? Compartilhar, né? Ou exibir link em outro ambiente. São opções que podem aparecer? Podem, mas são muito improváveis de aparecer, não cai tanto. Logo em seguida, nessa partezinha azul de baixo, são os menus, ó. Menu arquivo, menu página inicial, menu inserir, menu desenhar, menu design, menu layout, menu referências, correspondências, revisão, exibir e ajuda. Esses são os menus que nós temos no programa, tá? Os menus são esses. A gente vai estar de um por um, não se preocupe. A gente precisa conhecer eles. Abaixo dos menus, nós temos o que a gente chama de faixa de ferramentas, que seriam todas essas faixas aqui, ó, que elas são divididas em grupos. Então tá aqui, ó, nessa faixa tem um grupo, outro grupo, outro grupo, outro grupo, outro grupo, outro grupo, outro grupo. E os nomezinhos dos grupos ficam aparecendo embaixo, que é para você conseguir visualizar qual é o nome do grupo que está aparecendo. Então aqui a gente chama de faixa de ferramentas e seus grupos, ok? Abaixo, logo um pouquinho abaixo, a gente tem a régua. A régua, aqui ó, a régua, que vai ser muito utilizada. Inclusive, antes da régua aparece um símbolozinho aqui, ó, que ninguém sabe o que é. Pouca gente sabe o que é esse símbolozinho. A gente vai aprender também um pouquinho sobre o que seria isso, ok? E lá embaixo, vai lá embaixo agora, ó, aqui embaixo, a gente tem uma barra que a gente chama de barra de status. Na barra de status, ela é meio que dividida em dois. A barra de status é assim, ó, de um lado aparece o que a gente chama de revisão do documento, quantas páginas, quantas palavras, qual é o idioma, tá? É uma contagem de palavras, é uma revisão do documento em si. E do lado direito, nos aparece aqui o modo de visualização, como por exemplo, o zoom, aproxime mais a folha, diminua mais a folha. E três ícones que são utilizados de visualização. O que já vem por padrão é o que a gente chama de ícone de visualização de página de impressão, que a gente quando abre o documento, a gente já vê ele como ele vai ser impresso. Mas poderíamos ver ele também como página de web, como modo leitura e podemos habilitar a opção com foco. Mas vamos ver aqui, ó, eu coloquei para a gente visualizar um pouquinho mais amplo para você entender melhor. Quando a gente fala de guias, abas ou menus, um exemplo seria isso aqui, ó, guia página inicial, é um exemplo, tá? Guia arquivo, tá aqui, ó, é um exemplo. Vamos imaginar que a gente está na guia página inicial. Na guia página inicial, ela é cheia de grupos. Onde é que estão os grupos? Aqui, ó. Eles são divididos com os tracinhos assim, ó. Olha os tracinhos assim, ó. O primeiro grupo é um grupo chamado área de transferência. Isso aqui é um grupo, ó. Grupo área de transferência. Então, na questão, pode ser cobrado exatamente dessa forma. Em qual grupo de ferramentas ou qual passo a passo para habilitar o pincel de formatação? Tem que saber que é na página inicial, no grupo área de transferência. É basicamente assim, ei, você sabe decorar o Word? Pois é, não tem muito o que fazer. É decorar mesmo, vai ter que.
grupo fonte, grupo isso, grupo aquilo. Então a gente vai trabalhar com o nome da guia, do menu, o nome do grupo e o nome da ferramenta. Colar é a ferramenta, recortar é a ferramenta, copiar é a ferramenta. Os botõezinhos são as nossas ferramentas, ok? E relacionada à visualização da barra de status que a gente estava mencionando, a barra de status, lembra que eu falei que é dividida em duas partes? Ó? De um lado aparece quantidade de páginas, quantidade de palavras, caracteres, com ou sem espaço, qual é o idioma. Ele aparece na barra de status. Além de aparecer na barra de status, eu poderia clicar em um menu chamado revisão, ó, que eu também ia conseguir ver isso. Era só clicar aqui, ó, contagem de palavras. Aí ele vai me dizer quantas páginas, quantas palavras, quantos caracteres, qual é o idioma. Tá aqui, ó, idioma. Tá? Então a barra de status existe, mas eu também posso ver as ferramentas dela através de um outro ambiente, tá bom? Vamos lá. E do lado direito eu disse que seria a outra parte, que seria ó, foco, visualização. Aí eu tenho 3 modos de visualização na barra de status, que são esses aqui, ó. Modo de leitura, tá vendo? Modo de leitura, que é esse primeirão aqui, ó, modo leitura. No modo leitura você não edita o texto, você só lê, você só visualiza o texto. Ele fica parecendo que você está lendo o livro. Existe o modo layout de impressão, que é o padrão, que a gente vê a página como ela vai ser impressa. E o modo layout da web, que ele vai mostrar como é que ficaria na internet esse documento. Além disso, existe estrutura de tópicos e rascunho, que é muito pouco utilizado, por isso não está na barra de status, na barra lá embaixo, tá? Modo foco, modo leitura avançada e assim outras opções que temos na barra de status. Até aí é conhecer, tá? Você está conhecendo o programa. Observe, são muitos detalhes, você já deve ter percebido isso, são muitos detalhes. Mas existem coisas que aparecem muito, coisas que aparecem muito pouco. O que aparece muito a gente vai matar, o que aparece pouco, tomara que a gente lembre. É basicamente isso, não tem como você, vamos, milagre, faça um milagre aí. Deus, um milagre. Não, não vai ter milagre. Ou você estuda ou você não estuda. Ou você tenta guardar isso tudo na sua cachola ou você não tenta. Ou vai pra praia logo, vai relaxar. Mas, gente, se você quer ser aprovado, não importa o que apareça na sua frente, você vai ter que dizer, eu vou comer isso daqui, eu vou aprender isso daqui, não importa como, onde, quando, por quê, eu vou aprender isso daqui, porque é a sua aprovação. Então, tudo faz parte do seu objetivo. Se o seu objetivo for realmente alcançar ou ter um sonho muito grande, se você tiver uma grande motivação, não importa o que eu fale aqui para você, você vai dizer, eu vou aprender. Agora, se você não quer tanto assim o concurso, você tá assim, tomara que eu consiga, né? Eu vou fazer para ver se dá certo. Você vai olhar, você já olha a aula, você começa a assistir a aula já com aquela ideia de, não sei pra que essa peste, não sei pra que isso, não sei pra que tanta coisa, não sei por quê. E aí você já começa a dizer pra sua mente assim, mente, guarde não, velho, isso aí é besteira, isso aí é idiotice, não sei pra quê. Você tá dizendo pra sua mente, não sei pra que isso, aí sua mente vai dizer o quê? Realmente, pra quê? Vou guardar nada disso aqui. Então abra a mente pra você aprender. Não é gostoso, não vai ser fácil, mas você precisa, tá? Tem que, não tem o que fazer, tem que ser. Então vamos lá. Colocando aqui na tela, ó, o primeiro menu que a gente vai aprender é um menu chamado menu arquivo, tá? Menu arquivo. Quando você clica no menu arquivo, ele volta àquela tela inicial que a gente estava vendo no início, tá? Então menu arquivo, o que é que faz? Tudo relacionado ao documento. Tudo relacionado ao documento. Então aqui tem muita lógica envolvendo. Por exemplo, eu quero salvar o documento. Em que menu, filho? Arquivo, você está salvando ele. Mas eu queria era criar um novo documento. Em que menu? Menu arquivo, você está criando um novo. Mas eu queria era mandar por e-mail. O que é que você quer mandar por e-mail? O documento. E o documento está na onde? É o arquivo, o documento é o arquivo. Então é aqui a parte mais fácil do mundo para colocar uma senha, para imprimir, para enviar, para transformar em PDF, para abrir, para salvar, para qualquer coisa relacionada ao documento vai ser em um menu chamado menu arquivo. Se você entender a lógica por trás dos menus, você vai acertar a questão sem saber o que ele está falando, mas pela lógica você vai acertar. Tá? Então menu arquivo mexe em todas as partes do documento, entre elas que você precisa conhecer. Ó. Primeira opçãozinha que nós temos aqui é a opção novo. Novo. É saber que você pode criar um novo documento em branco ou você pode ter também um modelo. Se você quiser criar um novo documento em branco, a tecla de atalho para isso é a tecla Ctrl+O para criar um novo documento em branco. Ctrl+O, tá?
Ctrl, tecla Ctrl O. De novo, filho. O que foi que deu? Doidou? Ctrl O. O que é que faz Ctrl O? Novo. Novo documento em branco. Ó, do Ozinho, tá? Porque não é Ctrl N, tio, porque Ctrl N já é utilizado para negrito, então não pode estar aqui. Ctrl O. Vamos lá, temos a opção abrir. Na opção abrir, guarde a tecla de atalho também. Aqui cai muito a tecla de atalho nesse menu. Ctrl A. Abrir. Ctrl A. Cuidado que lá no Writer é tudo no inglês. Daqui a pouquinho eu vou colocar a letra como seria lá no Writer. Porque ele vai colocar em comparação ou questão pegadinha, tá? Ele pode fazer isso. E quando eu clico em abrir, saiba que eu posso abrir um documento que está no meu computador, que está numa mídia removível ou que está na internet no meu OneDrive, Google Drive, Dropbox, na minha pasta da nuvem. É possível abrir arquivos de pasta na nuvem. É possível, tá? Depois disso, nós temos a opção de informações, que daqui a pouco eu menciono para vocês o que é. Temos a opção salvar, tecla de atalho para salvar. Qual seria? Eu tô com a cabeça toda trocada, né? Já botei atalho? Vamos botar atalho. Para salvar, seria Ctrl B. Salvar, Ctrl B. Por quê, professor? Porque o S já é de sublinhar, o Ctrl A já é de abrir, Ctrl L é de localizar, Ctrl V é de colar, Ctrl R é de refazer. Ou seja, não tem letra nenhuma que eu possa usar na expressão. Vamos colocar aí Ctrl B de bola. Botar aí a letra B, tá bom? Vamos lá, sequência. Salvar, posso salvar tanto no meu computador, quanto na internet, tá? Quanto numa mídia específica, removível. Por exemplo, um pendrive. E quando eu salvo, eu estou salvando a primeira cópia. Mas, quando eu clico em salvar como, não sei não o que está dando essa cabecinha hoje. Quando eu clico em salvar como, é Ctrl, não é Ctrl. Eu tô dizendo que a cabeça hoje não tá rodando. Roda, filha. Bora trabalhar? Bora produzir? Seria F2, tecla de atalho para salvar como? 12. F12. Por que F12? Seria basicamente assim, ó. Você já salvou uma vez, agora você vai salvar a segunda vez, porque salvar como é isso? É quando você já salvou uma vez, está salvando a segunda. Pense nisso, tá? Salva como? F12. Tecla de atalho F12. Cuidado que se você tiver notebook, talvez alguns notebooks precisam apertar FN e F12. FN é uma teclazinha que aparece de função, que fica lá embaixo, que às vezes tem que ser habilitada, tá? Então depende do notebook, ou depende do teclado. Mas por padrão, somente F12. Por padrão, e a gente segue o padrão. Depois nós temos a possibilidade de imprimir. Tecla de atalho seria Ctrl P para imprimir. Temos a possibilidade de compartilhar, tá? Eu posso compartilhar, por exemplo, por e-mail, posso compartilhar pelo OneDrive, criando um link. Posso fazer com que mais de uma pessoa consiga editar esse mesmo documento, posso, compartilhando o link desse documento, é possível, tá bom? E nós temos a opção de exportar, tá? Transformar, fechar, ou lá embaixo tem a opção de conta. E informações, eu vou lhe mostrar agora o que é que vai acontecer, o que é que a gente faz em informações, tá? E cai muito. Vamos lá, aqui está a tela de salvar como. Em salvar como, só para confirmar, a gente tem a possibilidade de salvar no OneDrive, salvar no computador, procurar para salvar em um local externo ou adicionar um local novo, por exemplo, um outro computador no trabalho. Posso salvar? Posso. Aí você pode salvar e escolher em qual ambiente você quer salvar. E informações, vamos lá, informações, lembra? Informações, o que é que eu tenho aqui em informações? Existe uma opção chamada proteger documento. Cuidado que isso aqui cai muito, e basicamente serve para colocar senha no documento, é o que mais cai, é quando fala disso, tá? Para colocar uma senha no documento, onde é que vai? Aqui, ó, clique em informações, depois clique em proteger documento, que vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Quando você clicar em proteger documento, vai aparecer essa opçãozinha aqui, ó. Quer proteger o documento? As outras opções que aparecem, inspecionar, histórico de versões, gerenciar documentos,
Poderia aparecer? Poderia, mas cai muito pouco, muito pouco, uma vez a cada 50 mil anos. Então, o que é que você vai focar? Nessa primeira opção, proteger documento. E o que é que eu tenho em proteger documento? Vamos lá. Passo a passo, ó. Primeira opção que eu tenho é uma chamada sempre abrir como somente leitura. Então, a questão poderia ser assim, ó. É possível definir um arquivo do Word como somente leitura. Correto. Para ativar essa função, é necessário clicar no menu Arquivo, Informações, Proteger documento, sempre abrir como leitura. Entendeu? Aí você evita alterações acidentais, pedindo aos leitores que optem pela edição. Não vai bloquear não, tá? Vai aparecer aquela barrinha laranja lá em cima, dizendo assim, ó, esse documento não está habilitado para edição. E aí tem um botãozinho no final que diz, deseja habilitar a edição? Aí você escolhe a opção de habilitar a edição. Entendido? Então você vai poder escolher essa opção. É possível, olha outra opção, criptografar com senha. Tá? É possível criptografar com senha. Essa é a opção que mais aparece. Para colocar uma senha no arquivo, passo a passo, clique em informações, proteger documento, informações, proteger documento, criptografar com senha. Aí você vai poder proteger esse documento com uma senha. Essa é uma senha que a gente chama de senha de proteção. É uma senha que faz com que quem for abrir esse documento depois, não importa onde, se foi mandado por e-mail, um pendrive, no seu computador, não importa onde, quando alguém for abrir esse arquivo, vai pedir lá a informação, ei, fulano, para abrir o arquivo é necessário colocar uma senha. Você vai precisar colocar essa senha do arquivo, entendeu? Se você não colocar essa senha do arquivo, o arquivo não vai ser aberto. Então é possível criptografar com senha. Quando você for clicar nessa opção, for colocar a senha, ele pede para você confirmar a senha, porque você vai ter que colocar a senha 2 vezes. Questão de proteção, tá? Segurança. Ele pede para você confirmar a senha. Vamos lá, vamos imaginar isso aqui na prática, tá? Eu não quero ficar fazendo negócio na prática, senão a gente vai demorar e o intuito aqui não é que você aprenda o Word, aqui o intuito é que você saiba o que é que aparece em questão. Vou lhe mostrar porque isso aqui cai em questão, tá? Tô no Word, clico no menu Arquivo, Informações, Proteger documento, criptografar com senha. Aí o que é que ele vai me pedir? Diga a senha. Você 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita porra. Apertei uma tecla de atalho aqui que não deveria apertar, né? Vamos lá. Qual é a senha? Eu vou tirar essa senha aqui para não me atrapalhar ainda mais. Se sai a senha, não vai ser mais isso não, vai ser ASDF. Pronto. ASDF, ó. Clico em OK. E aí vai ter questão que diz assim, para colocar uma senha, clique em criptografar com senha, digita a senha, clica OK e salva. Não, tá errado. Você precisa colocar a senha uma vez, depois você precisa confirmar a senha. Ó. Confirmar a senha. Então é preciso colocar a senha 2 vezes. E para que essa ação ela esteja valendo, é necessário salvar. E ele já está dizendo aqui, ó, uma senha foi aplicada nesse documento. Agora, para funcionar, você vai ter que salvar. Clicando em salvar, pronto. Agora sim, você está 100%. Fechado? Então é possível criptografar com senha. E se for para tirar a senha, vai no mesmo lugar. Clica na onde você estava, apaga a senha que você não quer mais, clica em OK, pronto, tirei a senha. Então no mesmo lugar que eu coloco, eu tiro uma senha no documento, tá bom? Além disso, o que é que eu tenho? A opção de restringir edição, que é para controlar os tipos de alterações que as pessoas podem fazer. Aqui você vai poder, por exemplo, bloquear arquivo para dizer assim, ninguém mexe mais nesse arquivo, você pode restringir a edição. Ou numa tabela, essa tabela ninguém pode mexer, você pode restringir a edição da tabela. Você pode adicionar uma assinatura digital ao documento, só que para você assinar digitalmente esse documento, você tem que ter um certificado digital. Mas é possível adicionar digitalmente um documento do Word, do Write também, é possível. E é possível marcar como final. Marcar como final é basicamente assim, ó, você terminou o documento, você tem certeza que você terminou, agora você não quer que ninguém mais mexa. Aí você clica em marcar como final. Ele informa aos leitores que o documento é final, ou seja, não pode ser alterado. Ninguém vai poder editar, nem você mesmo. Ninguém. Você está dizendo, ó, finalizei, acabou, não quero mais que ninguém mexa nesse arquivo, nem eu, ninguém mais. Você vai poder imprimir, vai poder selecionar e colar em outro lugar, mas aquele documento ninguém altera mais. Perfeito? O que mais cai em questão aqui é essa opção chamada criptografar com senha. É a que mais cai
em questões. É ela que você vai ter que se preocupar. Fechado? Vamos lá, vamos seguir. Então, além do menu arquivo, que tem todas essas opções, as opções mais importantes são informações e a opção salvar como, e eu lhe explico por que salvar como é muito importante, tá? Quando a gente clica em salvar como, deixa eu voltar lá para o arquivo que a gente estava editando, que eu estava mexendo. Vamos clicar aqui, ó, em salvar como, tá? Vou lá no menu arquivo, salvar como. Quando você clica em salvar como, observe que tem, ó, o nome do arquivo, o tipo do arquivo, que você vai poder escolher, ó, entre eles PDF, TXT, o que ele disser na questão, pode. Você vai ter também a possibilidade de clicar aqui em ferramentas. Poucas pessoas veem isso, ó. Isso aqui cai muito. Ferramentas, opções gerais. Já clicou aqui? Pois é. Clicou em opções gerais, agora você vai ter a possibilidade de colocar não uma senha, mas duas senhas. Uma senha chamada senha de proteção, que é igual àquela que a gente colocou lá em criptografar com senha, é igual. Você pode colocar aqui, ó, a senha. E você vai poder colocar uma senha chamada senha de gravação, que pode ser uma senha diferente, tá? Pode ser uma senha diferente, não precisa ser igual não. Quando você coloca essa senha aqui de gravação, você está dizendo assim, ó, ei, para abrir é uma senha, mas se você quiser salvar é outra senha. Você pode permitir, por exemplo, que uma pessoa abra o arquivo, veja lá o arquivo, mas é que ela não edite, que ela não possa salvar, entendeu? Então eu tenho duas senhas diferentes, senha de gravação e senha de proteção. Aí eu clico em OK, confirmo as duas senhas que eu coloquei. Se eu errar, ele vai dizer, ó, a senha não funciona. E aí você vai poder salvar colocando uma senha nesse documento. Então é possível adicionar uma senha no documento, tanto em salvar como, ferramentas, opções gerais, senha de proteção e gravação, como em proteger documento, criptografar com senha, colocar senha, confirmar, salvar. Ok? Então são os dois termos que aparecem, daqui a pouco você vai ver o quanto isso é importante quando você começar a resolver questões. Vamos lá. Em compartilhar, ó, é possível compartilhar? É possível. Você vai ter que ter a sua conta no OneDrive, na nuvem. Vai poder adicionar um documento do Word ou em PDF. E aí você vai mandar o link desse arquivo para as pessoas poderem visualizar. Tudo bem? As pessoas vão poder abrir esse arquivo e vão poder editar o arquivo ao mesmo tempo que você. É possível fazer isso. Na opção de imprimir, você vai ter também a possibilidade de imprimir, salvar como PDF, através da impressora padrão da Microsoft, que é chamada Microsoft Print do PDF, e tem todas as configurações de formatação de folha que estão aqui, ó. Tudo isso aqui que está aqui é configuração de formatação de folha, que também fica em um menu chamado menu Layout. Tudo isso daqui você vai poder configurar. Então é possível imprimir uma página, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, de uma vez só. É possível imprimir as páginas 1, ó, quero imprimir a página 1, aí eu coloco aqui, ó, página 1, e vírgula, a página 4, vírgula, e a 6 até a 10. Você vai poder fazer isso daqui, tá? Eu vou poder mudar a orientação de retrato para paisagem. Retrato é a folha em pé, como é o padrão, e paisagem é a folha deitada. Você pode escolher como é que você quer que ele faça a impressão. O tipo da folha, as margens, quantas páginas por folha, tudo isso é configuração de impressão que você vai poder aplicar e tudo isso pode cair também em questão. O que mais? É possível que você configure a sua conta. Aí você vai colocar o seu e-mail e o seu e-mail vai dizer quais são os produtos que você tem disponíveis. Aqui, ó, eu estou com 365, que eu tenho Word, Excel, PowerPoint, o OneNote, o Access, que é de banco de dados, o OneNote é de um bloco de notas, o Publisher é como se fosse um programa de desenhos. Então você vai poder colocar a sua conta e a sua conta vai ser filiada aqui para que você possa utilizar todos os serviços, tá? Dentro do programa. Tudo isso dentro do menu chamado menu arquivo, tá? E aqui é o que a gente estava comentando sobre salvar, colocando uma senha na hora de salvar. Dúvidas até aí? Vai dizer que é pouca coisa, diga para mim. É massa, muito pouca coisa, não é não. Eu prefiro 10 vezes que apareçam questões sobre planilhas do que do Word, porque o Word é muito, muito, muito mais detalhes a serem cobrados do que o próprio programa de planilhas, tá? Mas paciência, a gente vai ter que estudar, a gente vai continuar. Vamos continuar? Vamos lá. Sobre agora os menus seguintes,
Próximo menu que a gente tem é um menu chamado página inicial, que antigamente era chamado de início. Então, se você vê o nome início, antigamente poderia ser cobrado o nome início. Hoje em dia, do 2013 para frente, não vai aparecer mais início, vai aparecer o nome página inicial. Esse menu página inicial, ele tem vários grupos. Entre os grupos, nós temos grupo área de transferência, grupo fonte, grupo parágrafo. O que é mais importante no grupo área transferência? Os atalhos. O que é mais importante no grupo fonte? Os caracteres, ou seja, os efeitos de caracteres. O que é mais importante do grupo parágrafo? Os alinhamentos de parágrafo, principalmente. Se você entender o que cai mais, como é que eu entendo o que cai mais? Resolvendo questão. Se você não responde questão, não vai aprender mesmo. Então a gente vai falar de cada grupo agora específico, falando de um por um, o que é que tem dentro de cada menu ou de cada grupo específico. Para essa página, esse menu chamado página inicial, a gente vai fazer isso. E para o menu inserir, a gente vai fazer isso. Depois dos outros menus, eu só vou lhe falar o que é mais importante e o que poderia aparecer, tá certo? Para você ir para as questões. Senão a gente vai demorar muito tempo falando do Word e não vai adiantar porque a prática é outra coisa. E a gente vai para as questões. Vamos lá. Do grupo área transferência. Professor, o que é que eu preciso saber sobre o grupo área transferência? Opções que nós temos em área transferência. Anota aí. Grupo área transferência. É possível colar, tecla de atalho, Ctrl V. É possível recortar, tecla de atalho, Ctrl X. É possível copiar, tecla de atalho, Ctrl C. Padrão de tudo, né? Isso aqui é facílimo. Ctrl C copiar, Ctrl V colar, Ctrl X recortar. E nós temos, além de tudo isso, uma setinha aqui embaixo do nome colar, ó, e essa setinha nos leva a opções de colagem. Porque quando eu copio um texto, por exemplo, da internet, quando eu vou colar no Word, ele vem muito bagunçado. Aqui eu posso escolher opções de colagem, como cole com a formatação original, cole sem formatação, somente texto. Você vai poder escolher ou colar especial, Ctrl Alt V faria isso. Você vai poder escolher como você quer colar, ok? Em pincel de formatação, que é esse símbolo do pincelzinho aqui, em pincel de formatação, ele serve para você clonar formatos. Pegar um formato, olha o exemplo aqui, ó. Copiar esse formato, tem o nome aqui, ó, formatação, tá na cor azul, tá com sublinhado, tá em itálico. Você vai poder selecionar o nome formatação aqui, esse nome, que está em um efeito. Clica no pincel, que aí você ativa ele. Depois você vai lá e cola, selecionando o pincel em outro ambiente. Quando você soltar o pincel aqui, ele vai colocar o mesmo estilo. Então, esse nome de cima, que está azul, negrito, sublinhado, embaixo vai ficar do mesmo jeito, tá? Ele não cola texto, ele cola o formato, ele cola o estilo, os efeitos do texto. Se você quiser uma tecla de atalho para fazer isso, para copiar um formato de um texto é Ctrl Shift C. E para colar um formato de texto é Ctrl Shift V. Cuidado que esse pincel de formatação cai muito. Ele não é para colorir, ele não é para preenchimento, ele é para copiar um formato de um texto e aplicar a colagem em outro trecho do texto. E por fim, nós temos aqui uma setinha, ó. Essa setinha aqui, ela indica que eu posso ter até 24 itens na área de transferência. Ou seja, tudo que eu for copiando, copiei, ele anota as últimas 24 vezes que você copiou alguma coisa, para que você possa utilizar depois em algum ponto importante. Então eu posso ir na internet e copiar 24 vezes, e depois vir aqui, clico na setinha, que ele vai aparecer as 24 vezes que eu copiei. Aí é só sair clicando para ele ir colando dentro do texto. Então esse seria o nosso grupo área de transferência. O que mais cai disso daqui é o pincel de formatação, que serve para copiar um formato de um trecho e colar em outro trecho. Fechado? Vamos seguir. Além disso tudo aqui, eu tenho o grupo fonte. No grupo fonte, que são todos os efeitos de texto, que você pode utilizar a tecla de atalho Ctrl D para chegar ao grupo fonte, ele vai exibir todas as formatações. Então nós temos aqui, por exemplo, ó, Verdana é um tipo de fonte. O padrão hoje é chamada calibre corpo. Tamanho, o padrão hoje é 11. Você pode clicar aqui para aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Aplicar maiúsculas e minúsculas. Ou para limpar a formatação, apagar a formatação. Embaixo eu tenho negrito, itálico, sublinhado,
taxado, subscrito, sobrescrito, efeito de texto, realce, cor da fonte. E, gente, eu fiz questão de colocar isso, vou colocar em tela cheia para vocês visualizarem, ó. Todas as ferramentas, o que é que elas fazem? A primeira foi ferramenta de fonte e tamanho, calibre corpo, tamanho 11, esse é o padrão. Aumentar e diminuir o tamanho da fonte, poderia ser para aumentar Ctrl, colchete, aumenta o tamanho da fonte, aí você pode aumentar e diminuir. Maiúsculas e minúsculas, Shift F3, aqui serve para você dizer se você quer tudo maiúsculo, tudo minúsculo, uma maiúscula e uma minúscula. Você vai poder escolher o que você quer aqui. Você tem a opção de limpar toda a formatação, Ctrl espaço, o espação, né? Ctrl espaço, ele limpa a formatação. Se tiver nenhum tamanho grande, negrito, itálico, sublinhado, cheio de efeito, você pode selecionar o texto e apertar nessa borrachinha aí, que ele vai limpar, ou seja, vai voltar para o padrão. E o padrão é calibre corpo, tamanho 11, entendeu? Ele volta para esse padrão aí. Vamos lá. Negrito, tecla de atalho Ctrl N, tá? Itálico, tecla de atalho Ctrl I. Sublinhado, tecla de atalho Ctrl S. Taxado, é perguntar o que é que faz o taxado. Taxado, ele dá um risco na palavra, um risco no meio da palavra. E eu posso utilizar também um efeito aqui chamado taxado duplo. Taxado duplo é dar 2 riscos sobre a palavra, em vez de um risco, 2 riscos sobre a palavra. Nós temos o efeito de subscrito, que é colocar um número abaixo de um texto. Por exemplo, já tentou fazer isso aqui, ó, H2O, trabalho de escola. Como era que fazia para fazer isso aqui? Meu Deus do céu, era um trabalho do canso. H2O era difícil de fazer, tá? Mas agora é fácil. Você vai botar normal, ó, bota o texto normal, H2O, depois você seleciona o número 2 e aplica subscrito. E aí ele vai ficar abaixo. Se você quiser acima, é sobrescrito, acima. Opções de efeito, que era o que a gente utilizava, a tipografia com efeito, antigamente o WordArt, a gente ainda tem o WordArt, tá? Mas você pode aplicar aqui que vai ficar um pouquinho mais rápido. Temos a opção de realce, que é colocar uma cor de destaque, é como se fosse um marcador de texto, realce. E temos a cor do texto, que é esse símbolo. Então os símbolos podem aparecer e as perguntas também, tá? Quais são todos os efeitos de fonte que nós temos? Tá aqui, ó. Posso aplicar a fonte, o estilo da fonte, negrito, sublinhado, o tamanho, a cor, o estilo do sublinhado, a cor do sublinhado pode mudar. E eu tenho a opção de taxado, taxado duplo, sobrescrito, subscrito, colocar todas em maiúscula, ocultar o texto para ele não ser impresso, somente aquele texto, depois você pode voltar e tirar o ocultar. E versalete, que é transformar todo o texto em caixa alta. Aqui é o exemplo que vocês estão vendo aqui agora nesse momento, ó. A primeira letra está maior, as próximas estão menores. E todas elas estão em letra de forma. Isso é o efeito que a gente chama de versalete. Versalete. Tá bom? Efeito. E tudo isso no grupo fonte. Capiche? Talvez você saiba muito o Word e aí tudo isso aqui é besteira. Mas é preciso passar porque ele pode aplicar todos os símbolozinhos fazendo pergunta e você precisa conhecer todos eles. Vamos para um próximo grupo, que é o grupo parágrafo. Esse é o grupo parágrafo. O que é que você precisa conhecer do grupo parágrafo? Logo de cara aqui em cima, a gente tem a opção de marcadores. Marcadores. Esses marcadores têm nada a ver com a canetinha marcador, tá? Marcador seria tópico 1, tarará, tarará, tópico 2, tarará, tarará. E aí, olha o quanto é lógico o símbolo, né? Temos os marcadores de numeração e os níveis de numeração. Depois disso, as opções que mais aparecem aqui agora, ó. Opções de recuo, seria diminuir recuo, aumentar recuo. Vou explicar o que é recuo já já. Temos a opção de classificar de A a Z. Classificar de A a Z, ou seja, colocar o texto em ordem alfabética. Aqui, ó, aqui faz. Não precisa você ficar fazendo, não, você digita tudo lá e depois pede para ele colocar em ordem alfabética, ou em forma crescente ou decrescente, tá? De A a Z ou de Z a A, você escolhe aqui, você escolhe. Temos a opção do símbolo mostrar tudo, que é conhecido também como marcas de parágrafo, o símbolo de marcas de parágrafo, que ele exibe as marcações que geralmente ficam invisíveis. Vamos lá, de exemplo, tá? Tô aqui no Word, ó, tô aqui no Word. E aí imagine que dentro do Word aqui, ó,
eu coloco aqui um texto. Eu acho que se eu colocar assim, talvez ele coloque um texto aqui mais rápido para mim. Deixa eu só testar. Não posso apertar essa letra. Filho de Cristo. Só apertar essa letra ele faz isso. Sempre. Ó. Pronto. Isso aqui é um texto automático que a gente coloca, tá? Mas imagina aqui, ó. Que aqui eu dei um Enter, né? Aqui, ó. Eu dei um Enter. Se eu quiser dar outro Enter para separar mais um pouquinho, tá errado. Mas eu quero. Você bota. Ah, não. Isso daqui eu queria já na próxima página. O que é que muita gente faz? Enter, 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 enter. Até chegar na próxima página. E você sabe muito bem, isso tá errado, erradíssimo, erradérrimo. Tá errado. Não pode, não é para fazer assim. Tudo isso tá errado. Tem gente que coloca uma palavra, aí para separar, aperta espaço e acha que tá pertinho ainda. Aí aperta outro espaço, outro espaço, outro espaço. Pronto, agora tá separado. Espaço, 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 espaço. Tá erradíssimo. Tudo isso tá errado. E aí eu posso vir aqui, ó, nas ferramentas de parágrafo, clicar naquele símbolo lá do pezinho, que é o mostrar tudo, que eles mostra as marcas de parágrafo, de símbolo, formatação, tabulação, seção. Quando eu clico, ele me mostra o que foi que eu fiz, ó. Toda vez que aparece um pezinho é porque eu apertei Enter. E olha aqui embaixo como fica bagunçado, ó. Enter, 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 enter. Isso aqui é erro, 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 erro. Tá tudo errado isso aqui. Tá? Então vou entregar um TCC. Se entregar assim, se lascou. Não deve nem passar. Tá? Eu posso apertar a tecla Tab. Tab, que é de tabulação, ó. Toda vez que eu aperto Tab, ele aparece uma seta. Quando eu aperto espaço, 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 ele aperta ponto, ponto, ponto. Só que nada disso sai na impressão. Isso aqui é só para mostrar o que é que o usuário estava apertando. Quando eu clicar lá de novo no pezinho, ó, some tudo. Tá? Porque isso aqui são marcas de parágrafo, que não saem na impressão por padrão. É só para visualização. Então, mostrar tudo ou marcas de parágrafo. Esse pezinho ao contrário aí. Depois eu tenho os alinhamentos, ó, alinhamento à esquerda, alinhamento centralizado, alinhamento à direita, alinhamento justificado. Alinhamento à esquerda é Ctrl Q, alinhamento centralizado é Ctrl E, alinhamento à direita é Ctrl G e alinhamento justificado é Ctrl J. Eu gosto de guardar o termo JEG, que aí fica mais fácil de lembrar. Justificar, aqui seria centralizar e a direita que tem nada a ver, mas é isso aí, direita, certo? Só para você lembrar. Logo após eu tenho a opção chamada espaçamento entre linhas e parágrafos, que você vai poder aplicar. Eu quero que você entenda isso daqui a pouquinho, quando a gente clicar aqui nessa setinha aqui, que se chama mais opções. Temos o sombreamento, que é colocar uma cor no fundo do parágrafo, e temos as opções de bordas que a gente vai poder aplicar. Agora vamos clicar aqui, ó, nessa setinha aqui para ver mais ferramentas de parágrafo. Vamos lá, aqui estão os marcadores que eu estava mencionando para vocês, que pode ser com qualquer símbolo desses, qualquer numeração, qualquer nível. E clicando aqui nesse símbolozinho, ó, olha o que eu tenho. O alinhamento, que vai estar definido, que você vai poder escolher aqui ou aqui. O recuo, e aí você observa que tem ó, recuo à esquerda, recuo à direita e recuo especial. Em recuo especial, existe recuo especial de primeira linha, recuo especial de primeira linha e recuo especial chamado de deslocamento. Gente, o ideal é que tudo que eu estou falando aqui, você saiba o que eu esteja falando, né? Então, de vez em quando você pode tentar fazer o que eu estou mostrando aqui. Se você conseguisse ter um notebook do lado para abrir o Word e ver essas coisinhas aqui, talvez fosse melhor. Mas vamos lá, a gente vai conseguir aprender de qualquer jeito. Esses recuos aqui, ó, eu vou lhe mostrar daqui a pouquinho. Só saiba que existe. Existe recuo à esquerda, à direita, especial de primeira linha e deslocamento. E existe espaçamento antes de um parágrafo, depois de um parágrafo. Você quer aplicar quantos pontos de espaçamento? E espaçamento entre linhas, quer colocar o quê? Aí aqui tem múltiplos, tem simples, tem 1,5 linha, tem duplo. Você vai poder escolher. E lá embaixo tem a opção de tabulação, que é outra coisa que pouca gente conhece, tá? Vamos lá. Mais ferramentas aqui, ó. Cliquei lá em tabulação. O que é que eu tenho em tabulação? A tabulação é quando você aperta a tecla Tab ou quando você aperta aquela seta que é para um lado e para o outro, sabe? Que é em cima do caps lock, que é a letra de maiúsculo e minúsculo. Quando você aperta essa tecla, ele ativa a ferramenta de tabulação, que eu já fiz aqui agora há pouco e ele deu um espaço, não foi? Lembra que deu um espacinho de 1,25 centímetros, é o padrão, ó. Toda vez que eu aperto o Tab, ele dá um espaço, deixa tudo em branco, num espaço maior inicial.
Então, geralmente, para começar um parágrafo, tem gente que gosta de usar a tabulação apertando o Tab. Só que essa tabulação vai muito além. Existem vários tipos de alinhamento. Alinhamento à esquerda, centralizado, direito, decimal e em barra. Isso já poderia ser pegadinha, porque se ele bota assim, ó, quais são os tipos de alinhamento de tabulação que existem? Não existe justificado aqui, ó. Existe esquerdo, centralizado, direito, decimal e em barra. E preenchimentos, nós temos preenchimento como nenhum, tracinho, pontinho, underline, que seria a linha. São os preenchimentos que nós temos aqui para utilização. Perfeito? E nessa tabulação, eu vou lhe mostrar como é que ela funciona, tá? Como é que ela funciona. Eu tenho um recuo ali para lhe mostrar e a tabulação. Como eu não coloquei a tabulação, deixa eu lhe mostrar aqui o que é que seria. Vamos imaginar que nessa tabulação, você queira colocar... Vamos pensar aqui, coisa bem interessante, importante para a era humana. Cardápio, né? Cardápio de cachaça. Só de cachaça, de bebida, tá? Cardápio de bebida. Tô com um negócio aqui na frente para visualizar, é fogo, viu? Vamos lá. Imagina que você queira colocar aqui o cardápio de bebida, aí você coloca assim, ó. Vou botar uma fonte maior, aí você bota assim, ó. Bebidas mais tranquilas. Pitu. Pitu. Aí tem gente que faz assim, ó. Ponto, e vai lá até cada peste com esses pontos, para depois colocar o preço. Não é assim que se faz. Isso é com tabulação. Você vê que tem um símbolozinho aqui, ó. Isso aqui é uma tabulação à esquerda. Se eu clico aqui, ó, tabulação centralizado. Se eu clico de novo, ó, tabulação à direita. Parece o nome miserável. Que o povo tá olhando, você trabalhando. Direito. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Aqui, ó, direito. Tá? Esse é o direito. Não tá aqui agora. Direito. Cliquei de novo. Aí existe aqui a opção decimal. E existe o alinhamento em barra. Eu vou utilizar lá o alinhamento de tabulação decimal, que é o mais indicado quando a gente usa números, tá? Aí eu venho aqui na régua, onde eu quero que pare os pontinhos. Imagina que eu quero aqui no 13, ó. Tá vendo o 13? Eu vou dar um clique aqui embaixo do 13. Eu vou colocar até em tela cheia para você ver, ó. Eu cliquei uma vez embaixo do 13 e apareceu aquele símbolo, ó. Olha o símbolo aqui, ó. Vou puxar um pouquinho mais para você ver ele, ó. Tá vendo o símbolo? Aí eu clico 2 vezes nesse símbolo, que aí eu configuro, eu formato a tabulação. Aí eu já tenho aqui dizendo que é tabulação em decimal, e eu vou colocar aqui o pontinho, ó. Pontinho, 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 pontinho. E ok. Pronto. Como é que faz para ativar a tabulação? Tecla Tab, ou seta para o lado, seta para o outro. Tecla Tab, olha aqui, ó, Tab. Aí ele já aparece sozinho, ó, a tabulação, tá? Aí eu vou botar lá, qual o valor? 23 conto. Porque quem manda aqui sou eu, 23 reais. Pronto, vou dar Enter. Aí eu boto a próxima cachaça, tudo light, peda 90, ponto. Agora o que é que eu faço? Aperto o Tab, ó, Tab. Hoje, professor, não foi para o mesmo lugar não. Por quê? Porque a gente fez baseado em preço, então agora eu vou colocar o preço, ó. Imagine que essa daqui é 124 reais. Pai, oxe, meu pitu é importado. Aí você observa aqui, ó, que a vírgula, que é o decimal, fica sempre alinhado, tá vendo? Então vai ficar alinhado pela vírgula. Aí eu posso escolher se eu quero que fique alinhado pela vírgula ou não. Vamos selecionar isso daqui, ó, que a gente já sabe que está na tabulação. Aqui, ó. E aí, se eu for lá na tabulação, clicar 2 vezes, formatar e dizer assim, não, agora eu quero o alinhamento à esquerda. Olha o que ele faz, ó. Ele tá colocando aqui o alinhamento à esquerda, não tá cabendo, é isso que ele tá me dizendo. O alinhamento à esquerda, agora o pontinho parou todo mundo no mesmo ponto, tá vendo? Isso daqui é tabulação. Tabulação é isso daqui. São essas definições que a gente pode ficar brincando com o documento, do que eu aplico, do que eu não aplico, entendeu? Isso aqui é tabulação. Agora vamos pensar... Eita. Vamos pensar no recuo. Tá? Recuo. Vamos lá. Água. Vamos pensar no recuo. O recuo é esse símbolo que tem aqui na régua também, ó. Vou botar em tela cheia para você ver, ó. Aqui na régua tem esse símbolo aqui, que são 3 símbolos em um, ó. Vou até ir lá embaixo. Vou clicar aqui, você vai ver, ó. Se eu clico aqui embaixo, no símbolozinho de baixo, e arrasto, isso é recuo, ó. Recuo à esquerda, tá vendo? Tá todo mundo indo para a esquerda, isso é recuo, tá?
Recuo à esquerda. E o da direita está aqui em cima também, ó. Recuo da direita, eu clico e arrasto. Recuo da direita, tá? E aí vai exigir também o símbolo de recuo especial de primeira linha. Quando eu clico lá em cima, no símbolo lá em cima da ampulheta, e arrasto só o primeiro, ó. Aí eu estou utilizando o recuo especial de primeira linha. E se eu clicasse só nesse do meio, seria deslocamento, que aí eu posso fazer exatamente isso aqui, ó. Fique só o parágrafo mais à frente e a primeira linha no início. O nome disso tudo aqui é recuo. Então, recuo, nesse caso de deslocamento. No caso de baixo, vamos colocar aqui, ó, recuo especial só de primeira linha. E no terceiro caso, vamos colocar aqui um recuo completo, um recuo total, recuo de tudo, ó. Tudo, tá vendo? 3 exemplos, você tem aí, ó, 3 exemplos. Um recuo só de deslocamento, só de primeira linha e um recuo total. 3 tipos de recuos em 3 parágrafos diferentes, porque a cada parágrafo eu posso aplicar um recuo diferente, tá? Que seria exatamente isso que eu ia lhe mostrar aqui, ó. Recuo geral, vai todo mundo. Recuo de primeira linha, vai só a primeira linha. Recuo de deslocamento, vai o parágrafo, fica a primeira linha. Então, tipos de recuos diferentes, tá? E aí vai ficar na régua o símbolo, ó. Recuo de primeira linha, recuo de deslocamento e recuo total, recuo de tudo, recuar tudo. E em tabulação, lembra dos símbolos, ó. Símbolo de tabulação esquerda, centralizado, direita, decimal e em barra. Tudo isso fica na régua. Todos esses símbolos ficam na régua. Então pode aparecer uma questãozinha de régua, mostra os símbolos da régua e pergunta qual é o efeito ou qual é a tabulação dessa régua. Olha aqui, ó, tabulação à esquerda. Tabulação à esquerda. E em que centímetro está aplicada a tabulação? No terceiro centímetro. Está aqui, ó, 3, no número 3, no terceiro centímetro. E o recuo? Está aqui, ó, o recuo está perto de 1 centímetro. Então, ele pode aplicar, sim, uma régua e lhe perguntar esses casos. Por último, em último caso, o último quesito aqui dos parágrafos, é você saber que existe essa ferramenta aqui, gente. Ó, nos parágrafos, aqui em quebra de linha de parágrafo, existe uma opção chamada controle de linhas órfãs e viúvas. Além de manter próximo, manter linha junta, quebra de página, suprimir número, não infernizar. Mas o que mais cai é isso aqui, ó. Controle de linhas órfãs e viúvas. O que seria o controle de linhas órfãs e viúvas? Deixa eu lhe mostrar na prática, ó. Observe que eu tenho aqui alguns parágrafos. Vou voltar tudo aqui na louca, porque para não... já está muito bagunçado. Vamos lá. Vamos imaginar que esse parágrafo aqui, que tem 3 linhas. Eu vou ficar apertando Enter até ele ir para a próxima página, ó. Preste atenção no que eu estou fazendo, ó. Observe que tem 3 linhas, né? Eu vou apertar Enter. E na lógica deveria assim, ó, essa linha de baixo ia para a próxima página e o resto ficava, né? A lógica não é descendo uma linha por vez? Só que o que é que acontece quando eu aperto Enter, ó? Vai todo o parágrafo. Por que vai todo o parágrafo? Vai todo o parágrafo porque o controle de linhas órfãs e viúvas não permite que uma linha fique sozinha no texto. Agora, se eu colocar mais texto aqui, ó, pra você entender o exemplo. Se eu colocar mais texto nesse parágrafo, agora observe que ficaram, né, 2 linhas do parágrafo acima e 2 linhas do parágrafo abaixo. O que não pode é ficar uma linha sozinha, nem no final de uma página, nem no início de uma página. Isso é o que a gente chama de controle de linhas órfãs e viúvas. Uma linha não pode ficar sozinha, nem no início de uma página, nem no final de uma página. Seria isso. Tranquilidade? Muito detalhe, é muito detalhe. São muitas emoções. Vamos lá. E para finalizar o nosso menu página inicial, observe que lá no final nós temos opções como localizar, Ctrl L para localizar um texto, uma palavra, Ctrl S para Ctrl U, perdão, para substituir, que aí imagine que eu tenha uma expressão aqui e essa expressão que aparece muito, essa expressão eu quero substituir. Você pode clicar aqui, ó, substituir, substitua essa palavra por essa palavra. E aí eu posso até formatar, ó, e toda vez que chegar essa palavra, formate e coloque em negrito. Eu posso colocar, aplicar isso. Aí eu peço para substituir essa vez ou todas as vezes. Toda vez que você vê nesse texto esse nome, substitua por esse. Ele disse que substituiu 3 vezes. 3 vezes. Aí você vai ver que apareceu, ó. Tá vendo? Ele substitui várias vezes. Tranquilidade?
E por fim, nós temos a opção de digitar. O que seria a opção de digitar? Olha que legal que o Word faz, ó. Eu posso clicar aqui, digitar, e começar a falar a minha aula. Você vai precisar entender escrevendo, porque você consegue entender mais quando você escreve no papel. Então, faça isso. Escreva no papel aquilo que você está aprendendo. Deu para entender? Vírgula. Filho de Cristo. Ponto. Ponto final. Olha lá. Entendeu? Então você agora começa a falar e ele vai escrevendo o texto para você. E as pontuações você explica também a ele que ele vai colocar. No final de tudo, você pode clicar em editor, F7, para verificar as ortografias e gramáticas. Correções de ortografia e gramática. E ele vai indicar quais são as correções que você tem que fazer. Tudo isso é no menu chamado página inicial. Muita coisa. Eu sei, é muita coisa. Mas essas coisas são todas importantes e eu preciso que você conheça todas elas. Por isso que eu fiz questão aqui de mostrar para vocês, tá? Além disso, tem a opção de estilo lá que eu nem mostrei a vocês e nem vou mostrar. Mas eu posso aplicar estilos. Mentira, eu vou mostrar sim. Olha aqui, ó. Tem os estilos, tá vendo os estilos? Aqui em estilos eu posso clicar e colocar ó, título 1, título 2, ênfase, citação, tarará, tarará, referência. Que isso aqui serve para quando você usa, por exemplo, referências de um sumário. Quero colocar um sumário. Você só consegue colocar um sumário automático se você tiver um estilo definido. Se você não tiver estilo definido, você não bota sumário automático. Então, estilos servem para aplicar referências. É isso. Tudo bem? Vamos para os próximos menus? Vamos lá. Vamos falar de outros menus para a gente finalizar falando só de menu. Vamos lá. Nós temos o menu chamado menu inserir. Dentro desse menu, eu vou colocar em tela cheia porque eu acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem, porque eu sei que é pequenininho, tá? Mas tá aí o menu todo, ó. Dentro do menu inserir, o que você precisa saber é o seguinte, que existem vários grupos entre eles. O grupo páginas. Nele, o que cai em prova? A opção de quebra de página, que é você sair de uma página e ir para outra. Pare e ficar apertando Enter, 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 Enter. Se você digitou e acabou já o que você queria digitar, para pular para a próxima página, você vai pressionar a tecla Ctrl Enter. Ctrl Enter, sai de uma página e vai para outra página, ok? Ctrl Enter. Temos as opções de tabelas, que aí o que, é que você precisa saber sobre tabelas? Que é possível construir uma tabela do zero, é possível ter uma tabela pronta, a gente chama tabelas rápidas, ela já está meio que pronta, tá? Você vai poder ter também a possibilidade de converter um texto em tabela e uma tabela em texto, vai ter aqui. Você tem no grupo ilustrações as opções como colocar uma imagem, adicionar uma imagem, uma forma, um ícone, um modelo 3D, um smart art, que seria um elemento gráfico, um organograma, fluxograma, uma pirâmide, um ciclo, ó, não sei o que, faça isso, depois onde é que faz esses efeitos assim, onde é que bota? Aqui, ó, smart art. É possível aplicar um gráfico instantâneo, que é uma foto de alguma parte de alguma janela da tela que está em aberto. Além disso, opções de suplementos, que é adicionar alguma coisa nova, que não tem ainda no Word. Wikipédia, que é uma ferramenta nova para você fazer pesquisas. Para não precisar ir na internet pesquisar, você pesquisa por aqui. Posso adicionar um vídeo online, um link, tecla de atalho Ctrl K, para adicionar o link. Por exemplo, um link para a internet, um link para uma outra página do próprio documento, um link para adicionar ou criar um novo documento. Posso adicionar um link. Um indicador, que é tipo um marcador de página, sabe quando você está lendo o livro que você marca aonde você parou? É isso aqui, ó, indicador e referências cruzadas, para que ele faça, já diz o nome, uma referência com a outra parte de um outro texto. É possível aplicar ou adicionar comentários e criar cabeçalhos, rodapés e números de páginas. Em cabeçalho, rodapé e número de página, saiba que é possível colocar cabeçalho somente em páginas pares, somente em páginas ímpares, colocar cabeçalho e não colocar na primeira página apenas. É possível você colocar imagens, texto, formas no cabeçalho. E número de página, é possível você colocar número de página onde você quiser. Onde você quiser. Inclusive, é possível você começar a numeração de uma página já da página 10, da página 100, da página 200. Não precisa começar a numeração da página 1,
tá? Então, tudo que eu estou falando aqui é para que você entenda que as questões que falam é possível isso, é possível aquilo, é possível, pode, permite, tudo é possível aqui. É possível adicionar uma caixa de texto para que você tenha o texto em uma determinada área que, por exemplo, não é escrita, aí você pode aplicar lá. Você tem também a possibilidade de colocar uma caixa de word art. O que é word art? É um efeito do texto, aqueles efeitos bonitos que a gente colocava na capa do trabalho. Aqueles efeitos bonitos, todo arredondado, malucão. Word art é o nome disso daqui. Letra capitular, que é a letra inicial. Você está lendo um livro. Já percebeu quando você está lendo um livro? A primeira letra do capítulo ela é grandona? Não é assim? Isso é letra capitular. É possível aplicar uma letra capitular aqui. Linha de assinatura, data e hora, equações, que são símbolos matemáticos, símbolos, que são símbolos que não existem dentro do teclado, que você vai precisar adicionar. Tá? Símbolo, por exemplo, do Czinho, ó, do registro, né? Do R de registro. Esses símbolos não existem no teclado, aí você pode adicionar em símbolos. Aqui é basicamente saber que existe e onde é que ficam as ferramentas, tá? Eu lhe falei todas as ferramentas, onde é que essas ferramentas ficam, é saber disso. Vamos para um próximo, olha aqui o Smart Art, ó. Elementos gráficos, seria isso, ó, pirâmide, hierarquia, relação, matriz, lista, processo, ciclo, tá? Seriam esses aqui os Smart Arts. Gráficos são todos esses tipos de gráficos e quando você clica em inserir um gráfico, ele abre uma planilha do Excel, ó, do programa Excel, para você inserir os dados na planilha do Excel. Quando você fechar a planilha do Excel, o gráfico vai estar todo pronto. E pode ser gráfico de coluna, linha, pizza, barra, área, x e prospeções, ações, superfície, radar, tudo isso é possível, permite. Ok? Não me xingue, eu preciso mostrar tudo que existe no programa. Aqui você está entendendo tudo que existe. Tem a possibilidade também de instantâneo. O que é instantâneo? Foto da tela. Aqui, ó. Já existem essas janelas no meu computador em aberto. Eu posso só clicar aqui que ele já vai colocar como se fosse uma foto de uma janela que está em aberto. Cabeçalho e rodapé. É possível inserir data e hora, informações, partes rápidas, imagem online, primeira página diferente ou páginas diferentes entre páginas pares e ímpares. Vincular com o anterior. O que eu botar no cabeçalho da 10ª página aparece em todas as páginas. Você vincula o cabeçalho ao anterior, que é o padrão, tá? E o menu desenhar é mais fácil, ó. Menu desenhar, a opção de borracha, caneta, pincel, marcador. É você utilizar o que eu estou usando aqui agora, uma canetinha para você poder desenhar, tá? É isso, desenhar com um toque. É mais para quem tem caneta digital ou para quem tem tela sensível ao toque, tá? Monitor touchscreen. Seria isso. No menu design, o que é que você tem? Temas, aqui ó, vários temas que você pode configurar. Menu design, você tem temas, você tem aqui ó, marca d'água, cor da página e borda da página. Só isso. Ele vai perguntar onde é que faz para aplicar uma marca d'água. Aqui, marca d'água, gente, é aquele, por exemplo, tem muitos papéis de empresas que tem um símbolo, a logomarca da empresa e ela fica meio transparentezinha. É uma marca d'água, tá? Borda da página, cor da página, tudo aqui. Design. Em layout, você tem a possibilidade de definir margens, e aqui eu vou te explicar com um pouquinho de mais calma, porque isso aqui cai muito, tá? Os menus que mais aparecem são menu arquivo, menu página inicial, menu inserir e menu layout. São os que mais aparecem. Então, eles eu vou com um pouquinho de mais calma. Vamos lá para o documento. Observe, eu vou até alterar aqui nesse meu Word aqui, e vou colocar aqui em opções. Perdão, era em conta. Em conta. Aqui, ó. Arquivo, conta. Vou colocar aqui a cor branco, que eu acho que vai ficar mais fácil de notar. Veja aqui na régua, aqui tem uma parte mais escurinha e a parte mais clara, né? Essa parte escurinha aqui, ó, é o que a gente chama de margem. É onde nada vai ser impresso. O que tiver aqui, nada pode ser impresso nessa área aqui, tá? Nessa área nada pode ser impresso. Vamos usar o recurso que o Word tem aqui, ó. Desenhar, caneta. Aqui, gente, ó, nessa parte aqui, nada poderá ser impresso, ó. Nada poderá ser impresso. Isso é o que a gente chama de margem. Na lateral aqui em cima também tem, ó. Então, essa partezinha aqui é o que a gente chama de margem superior, onde nada é impresso. E do lado direito também tem isso, onde nada será impresso. Então, existe margem para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Isso é margem, tá? Menu layout, margens. E nas margens, olha o que existe.
Você pode configurar a margem superior, inferior, direita, esquerda, usar uma dessas prontas, ó, estreita, pouca margem, moderada, um pouquinho mais de margem, larga, mais margem. E tem uma margem que gosta de cair em prova, que é essa daqui, ó, margem medianis. Medianis, dá para ver aqui? Margem medianis. O que é margem medianis? É uma margem que é utilizada para encadernação. Então, margem para encadernação é utilizada a margem chamada margem medianis. Fechado? Para encadernação. Além disso, nós temos a orientação, ó, que é a definição de como é que vai ficar a folha. Se a folha vai ficar em modo retrato ou paisagem. Olha aqui, ó, a que está agora nesse momento, ela está em modo retrato, que ela é em pé. Mas se eu clicar aqui em paisagem, ele vai deitar a folha. Olha a folha deitada agora, ó. Folha deitada, tá? Modo orientação retrato vertical. E paisagem é horizontal. Você pode definir o tamanho, que é o tipo da folha que você está usando. Colunas, você escolhe aqui uma coluna, duas colunas, três colunas, esquerda, direita. Quero colocar uma linha entre as colunas, quero definir o tamanho das colunas, quero colocar a coluna no documento inteiro ou só numa parte do documento. Você pode definir isso daqui. E temos as quebras. O que são quebras? Quebra é sair de um local e ir para outro. Só que é sair e ir para um outro sem desorganizar o documento. Então, quando eu uso, por exemplo, quebra de página, eu saio de uma página e vou para outra sem bagunçar o meu arquivo. Quando eu uso quebra de coluna, eu saio de uma parte da coluna e vou para outra sem desorganizar meu arquivo. Sem ficar com esse negócio de enter, que bagunça tudo. Sem fazer isso, certo? É de forma organizada. E existem as quebras de seção. O que é quebra de seção? Quebra de seção que existe aqui, ó, para a próxima página, contínuo, que seria na mesma página, para a próxima página par ou para a próxima página ímpar. É quando você quer criar configurações diferentes em páginas. E essas configurações diferentes entre as páginas, elas serão independentes. Por exemplo, a primeira página eu quero ela deitada e a segunda eu quero ela em pé. Você só consegue fazer isso se você quebrar a seção entre uma página e outra. Ah, eu quero que 10 páginas não tenham cabeçalho e rodapé e o resto das 20 páginas tenham cabeçalho e rodapé. Você só consegue fazer essa configuração totalmente diferente se você quebrar a seção. Quebrar a seção, eu gosto de dizer assim, ó, tem gente que cria 3 arquivos e depois imprime junto os 3 que eram só. Você não precisa criar 3 arquivos diferentes, você cria um e toda vez que você quiser mudar uma configuração de um para outro, você quebra a seção. Quebrar a seção é como se você estivesse criando um novo documento, só que dentro dele mesmo. Tá? Então, quebrar a seção é para fazer configurações diferentes na mesma folha. Temos número de linha, que você pode colocar, e hifenização, que você pode adicionar a hifenização para ele ficar colocando aquele tracinho, quebrando sílaba, que pouca gente usa hoje. Além disso, tem opções de parágrafo, que você vai ter aqui também, e organização, geralmente utilizado mais para imagens, que aí você organiza as imagens aqui, ok? No grupo referências, o que mais cai aqui? Saber que existe grupo referência, sumário, eu posso aplicar um sumário, uma nota de rodapé, uma citação, uma bibliografia, uma legenda, um índice. Você pode colocar tudo aqui, ó, marcar índice. Tudo isso daqui pode ser utilizado e vai ser utilizado em conjunto com o estilo. Então, vamos lá. Ó. Vamos imaginar aqui a ideia, tá? Eu vou clicar lá no menu página inicial, eu vou escolher aqui a opção chamada título 1, ó, título 1, e vou colocar aqui o texto, que é o texto do primeiro capítulo, certo? Imagine que é isso aqui, ó. Isso daqui é do primeiro. Vou copiar isso aqui só para facilitar minha vida, vou lá na página 2 e vou colocar de novo aqui. Só que agora eu vou colocar para a gente lembrar que é o segundo capítulo agora, tá? Bota aqui, ó, 2, 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 3, que é para lembrar que é o segundo capítulo. Vou para a página 3 e vou colocar na página 3, colar, e vou colocar o número 3, que é só para lembrar que é o terceiro capítulo, certo? Agora eu vou voltar lá para a página 1, imagine que eu coloquei todos os capítulos, bonitinho, tá todo mundo com capítulo, tudo certo. Professor, como é que faz para adicionar um sumário? Olha como é fácil, viu? Olha como é fácil. Referências. Sumário, primeira opção, sumário automático. Acabou. Nada mais. Ele já coloca o sumário, coloca quais são os títulos, coloca quais são as páginas que estão os títulos, tudo isso sozinho. Depois, se eu quiser, eu posso atualizar se eu fizer alguma modificação. Acabou, nada mais. Então, para adicionar um sumário, é necessário primeiro definir um estilo. Título 1, título 2, título 3, definido o estilo, tá feito. É isso, ok? Esse seria o nosso grupo
ou menu, perdão, menu chamado referências, que é esse menuzinho aqui. Vamos para mais um menu chamado correspondências. Aqui você precisa saber que é possível criar envelope, etiqueta, iniciar uma mala direta, que é para você colocar seus destinatários, o nome dos seus clientes, e criar um documento e depois definir que essa impressão vai para todos os clientes, só mudando o nome de cada cliente. É possível fazer isso em correspondências. Só isso que cai em questão. E no menu revisão, que está caindo muito também, nós começamos o menu revisão com a opção aqui de revisão de texto. E em revisão de texto, a gente tem o editor, que é tecla de atalho F7, né, que é para verificar ortografia e gramática. Vai ter aqui também, ó, ortografia e gramática. Dicionário de sinônimos, Shift F7. Contagem de palavras, Ctrl Alt G. São opções que existem, que aparecem. Você pode ler em voz alta, traduzir de um idioma para outro, verificar o idioma, adicionar um comentário, controlar alterações. Que aí tem todas as marcas, apenas algumas marcas, você vai poder escolher o que você quer aqui. E, gente, controlar alterações é basicamente isso aqui, ó. Vamos lá, na prática, no Word mais uma vez. Imagine que o meu documento já está pronto. É esse documento aqui, ó. Aí, isso aqui é meu livro e eu mando para a editora. O que eu faço? A editora vai clicar aqui em revisão, clica em controlar alterações e ativa o controlar alterações. Depois eu posso desativar, mas ela ativa. Aí ela vem aqui e diz assim, ó, ou eu, tá? Eu, quando eu estiver revisando o livro para ver se está tudo certo. Aí eu vou lá e digo assim, não, essa parte aqui, essa palavra não era essa aqui. Aí olha o que ele me mostra, que eu apaguei a palavra e digitei outra palavra. Eu pego uma outra palavra e coloco, não, pô, isso aqui é em negrito. E eu coloco. Aí você vê que aparece um tracinho aqui, ó, é para dizer que houve alteração aqui. Houve alteração. Aí eu pego essa expressão, coloco itálico. Tudo isso ele vai marcando. Ó, ele fez isso. Ó, ele fez aquilo. Ó, ele fez aquilo. Ó, ele deu enter. Ó, ele digitou um novo parágrafo. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Entendeu? E aqui é o controlar alterações, que depois eu vou poder visualizar o painel de revisão para saber ó, o que foi que ele fez. Ele mudou o nome dólar para Ele colocou esse texto negrito. Ele colocou esse texto em itálico. Ele digitou essa palavra. Então eu vou poder fazer uma revisão do texto. É lindo, maravilhoso isso daqui. E quando eu quiser, eu vou lá e clico em desmarcar ou controlar alterações. Pronto. Para ele desabilitar as marcas de alterações, tá? Aí eu boto lá, sem marca. Não quero marcação nenhuma mais não. Pronto. Acabou. Aquilo ali serve para ajustar algo ou revisar algo que precisava ser revisado. Depois nós temos as opções aqui de comparar. Deixa eu aumentar um pouquinho ele para ver se ele aparece aqui. Ó. Comparar um documento com outro, combinar um documento com outro, proteger, restringir uma parte do documento, ocultar a tinta, que a gente estava até colocando aqui tinta. Eu ocultei a tinta que estava... Aqui a tinta, ó. Essa doidice que no menu desenhar, lembra do menu desenhar que eu desenhei? Eu posso clicar aqui em excluir toda a tinta, ponto, acabou, excluiu toda a tinta. Isso foi uma revisão, eu estava fazendo uma revisão desse documento. Tranquilidade? E no menu exibir, já estou aqui, já vou mostrar aqui que fica mais fácil, ó. Nós temos as opções de modo leitura, ele vai habilitar o documento só para eu ler, ó. Como se fosse um livro aqui, clicando para o ladinho, e só, nada mais, não posso fazer nada mais a não ser ler. Se eu quiser desmarcar o modo leitura, ou eu aperto ESC, ou eu clico aqui embaixo, ó, no modo layout de impressão. E o modo web seria isso daqui, ó. São os modos que a gente tem. Temos o modo foco, que é que ele faz? Ele elimina as distrações para que você possa se concentrar no documento. Vai ficar só o documento, uma porcaria, mas tudo bem. Temos a opção de mostrar régua, não mostrar régua, mostrar duas janelas do Word em uma só, macro, tá? Macro, zoom, controle de zoom, você vai poder definir tudo aqui dentro. Fora isso, nós temos algumas coisinhas como, no documento do Word, se eu clico 2 vezes sobre uma palavra, eu seleciono ela. Se eu clico 3 vezes numa palavra, eu seleciono o parágrafo inteiro, sabia disso? E se eu clico com o botão direito numa palavra, aparecem opções como pesquisar opções de sinônimos, ele vai aparecer opções de sinônimos, controlar alterações, opções de colagem, tá?
O sinônimo não está aparecendo porque ele não está no idioma. A palavra não está no idioma que deveria estar aqui. Mas ele vai aparecer sinônimos, controlar alterações, opções de novo comentário, que você vai poder definir, tá bom? Tá aqui, ó. Opções que vão aparecer. E se eu clicar aqui na margem, ó, observe que o mouse ele vira o lado, ó. O mouse vira o lado. Quando eu clico uma vez, ele seleciona a linha. Quando eu clico duas, ele seleciona o parágrafo. Quando eu clico três, ele seleciona todo o documento. Fechado? Então, do Word, coisa pra caramba, hein, velho? Eu tentei resumir aqui. Isso aqui é um resumo do resumo do resumo do resumo do resumo, viu? É um resumo para que você consiga entender. Ui, até eu cansei. Cansou, filho? Eu cansei. É muita coisa demais. Até eu tenho que respirar fundo, né? Porque eu fui na velocidade do raio. O que a gente vai fazer agora? Responder algumas questões. Para entender como é que isso aí seria cobrado. Nada mais óbvio, né? Do que resolver questões. Então vamos resolver? Vou colocar aqui algumas questões. E as outras, obviamente, você vai pesquisar para você responder. Vou lá. Questão. Vamos responder junto, viu? Um analista judiciário está usando uma ferramenta do pacote do Office 2010 e precisa salvar seu documento em formato PDF. O analista ele quer salvar em PDF. Vamos lá, letra A. Ele deve buscar na internet e instalar um aplicativo especial que permita salvar o arquivo do Word no formato PDF, pois o mesmo não possui esse recurso. Nós já conversamos várias vezes sobre isso, mais uma vez eu vou lhe falar. Quando uma questão estiver falando mal, estiver humilhando, estiver dizendo que não consegue, que não pode, que não permite, não está falando bem do programa, a questão está errada. Ponto final. Letra B. Quando for usar o OneNote ou o Word, aí você vai poder salvar, que são as únicas ferramentas do Office que permitem possa salvar. Isso é bom? O Excel não consegue, o PowerPoint não consegue, só o Word. Errado. Tudo que eu posso fazer no Word, eu posso fazer no PowerPoint, no Excel. Posso. C. Você pode clicar na guia página inicial, se você tiver lembrado da dica que eu lhe passei, página inicial é formatação. Não mexe no documento, que ele quer pegar o documento e salvar em PDF. Tá errado isso daqui. D. Vai clicar na guia página inicial de novo, pai. Página inicial é formatação, não mexe nisso daqui. Tá errado. Então a resposta certa, por eliminação, letra C. Clique em arquivo, salva como, escolhe o formato PDF, no tipo caixa de diálogo salva como, clique em salvar. E esse procedimento ele vai ser válido para o Word 2010 e o Word 2000 e o Excel 2010. Tanto faz qual seja ele. O PowerPoint também faria isso. Alternativa correta, letra E. Para a próxima questão, meu filho. Usando o Office 2010 ou superior em português, em edição de condições normais de funcionamento e configuração, um assistente criou um texto em um arquivo do Word com letras artísticas. É isso aqui, ó, letras artísticas, que podem ser escolhidas em um painel quando, no grupo texto do menu inserir, for selecionada a opção. Então, vou colocar lá para vocês visualizarem, tá? Ele fala aí, texto artístico, inserir word art, caixa de texto especial, objeto de desenho, ou inserir letras especiais. Vamos lá no Word que você vai ver que é aqui, ó. Inserir. Se eu quero colocar um texto artístico com efeito, é aqui, ó. Adicione um toque artístico ao documento. É aqui, ó. Vamos colocar um efeito artístico no documento. Tá aqui, ó. Efeito artístico no texto. É isso. Tá? Antigamente era muito mais bonito, aquela bagaceira que tinha. Agora está mais sofisticado. Então seria a opção chamada inserir word art, que seria letras artísticas. Letra B de bola. Bora! Um estagiário deseja fazer uma carta do Word 2013 em português e para isso deseja definir a folha mais larga na horizontal, já que naturalmente a folha é apresentada na posição vertical. Para isso, ele terá que clicar em... Primeiro, você lembra como é o nome da ferramenta que deixa na horizontal? Na vertical é retrato. E na horizontal é o quê? Paisagem. E onde é que faz para colocar, para formatar a folha? Sempre que falar em mexer na folha, tem que ser em um menu chamado menu layout. E, gente, antigamente ele era chamado menu layout da página. Ele não existe mais menu layout da página. Hoje é chamado somente menu layout e existe um outro menu chamado design. Aí ele pegou e separou e colocou cada um no seu quadrado, tá? Então hoje existe o menu design e menu layout. Antigamente era chamado layout da página, era tudo em um lugar só.
ok? Então, é no menu exibir? Não, exibir é para o programa. Mexe no programa, não no seu documento. É layout da página? Não é da página, mas seria só layout. Orientações, paisagem, somente layout está certo. Letra C, exibir? Não. Letra D, layout da página, seria só layout. Disposição horizontal? Não, não é disposição horizontal, é orientação. E não é página inicial, porque isso é para formatação. Formatação do texto, do parágrafo e assim por diante, ok? Então seria a letra B de bola. Próxima questão. Nas configurações de parágrafo da guia página inicial do 2013 em português, é possível, onde é que ele está? Parágrafo, menu inserir, o menu página inicial, perdão, grupo parágrafo. É possível formatar a cor de fundo e de fonte do parágrafo para o parágrafo? Formatar a cor de fundo e cor de fonte. Fonte? Não, fonte não. Fonte é no grupo fonte, que é um azinho com um tracinho embaixo. É a opção de formatar a cor de fonte. B. Definir o efeito de negrite itálico para partes do texto do parágrafo. Não, gente, isso aqui é de novo, fonte, ó, fonte. Olha aqui, ó, página inicial, grupo fonte, negrite, itálico, sublinhado, definir uma cor, tá vendo? Ele está falando do grupo fonte. C. Definir se o parágrafo será exibido com orientação vertical ou horizontal. Não, gente, vertical horizontal é layout, é a folha, é no menu layout. D. Definir o recuo do texto para a primeira linha do parágrafo. É recuo, posso definir recuo? Sim, é recuo, recuo tem lá em parágrafo. Definir margens, margens é em layout, menu layout. Olha aqui, ó, parágrafo, nós temos a opção de recuo, ó, aumentar recuo, diminuir recuo, tá? Recuo, estaria aqui ou aqui, seria o correto. Então, letra D de dado é a alternativa correta para essa questão. Vamos lá, próxima. Um estagiário deseja criptografar com senha um documento sigiloso que está digitando no Word 2013 em português, para evitar que pessoas não autorizadas acessem seu conteúdo. Ele conseguirá definir a senha a partir das opções. Como é que faz para colocar a senha? Vai em que menu? Menu arquivo, perfeito, pode ser menu arquivo. Não é em menu inserir, não é em menu ferramentas, tá? Pode ser em menu arquivo. E depois, pode ser em salva como? Pode, porque se eu clicar em salva como vai ter essa opção lá. Ferramentas, perfeito. E depois, não é criptografar com senha, seria opções gerais. Lembra disso? Menu arquivo, salva como, ferramentas, opções gerais. Aí você coloca a senha. Então não é a letra A. Letra C, clique em arquivo, depois em opções? Não, porque opções seria para mexer nas configurações do programa. Por exemplo, eu mudei de cor black lá, né? Para cor clara. Não sei qual é o nome, não lembro quais os nomes que ele estava falando lá. E na letra D fala, clique em arquivo, informações, proteger documento, criptografar com senha. Criptografar com senha. Então essa é a alternativa correta, se eu quero colocar senha ou retirar uma senha, é no mesmo lugar. Arquivo, informações, proteger documento, criptografar com senha. Ou a letra A, arquivo, salvar como, ferramenta, só que ao invés de criptografar com senha, seria opções gerais. Opções gerais. Cuidado com isso aí. Vamos mais. No Word 2013, em português, é possível dividir o documento em seções e fazer configurações diferentes e específicas em cada seção. Para iniciar uma seção na próxima página, a partir do ponto onde o cursor se encontra no documento, deve-se clicar na guia. Viu o que é que ele quer? Para iniciar uma seção. Onde é que faz isso? Seção. É no menu Layout, no menu Inserir? Não. Inserir não. No menu Página Inicial? Não. É no menu Layout. Como ele está falando 2013, a partir de 2016 que mudou para Layout somente. Na verdade, eu acho que ele deve ter alterado isso aqui, porque era menu Layout até a versão 2010. 2013 já não é mais layout da página. Então, corta o da página, o resto tá certo, tá? É em layout, somente layout. Vai na opção quebras, na divisão quebra de seção, deve selecionar a opção contínuo. Ele falou que quer quebrar para a próxima página. Ele quer fazer uma quebra para a próxima. Olha a letra E. Vai na opção quebras, na divisão quebra de seção, deve selecionar a opção próxima página. Próxima página. Perfeito, próxima página. Porque ele quer quebrar para a próxima página. Então seria a alternativa correta, a letra
Vamos lá, seria isso aqui, ó. Você está no documento, estou no documento. A partir de agora eu quero que essa aqui seja uma outra formatação. O que é que eu faço? Venho em layout, quebra para a próxima página. Pronto. Agora, se eu clicar aqui, por exemplo, no cabeçalho, ele mostra que o primeiro é seção 1 e o outro é seção 2. Isso quer dizer que a configuração que eu fizer na seção 1 não mexe na configuração da seção 2 e vice-versa. Pronto. Agora é como se eu tivesse dois documentos em um lugar só. É isso, quebra de seção para a próxima página. Vamos mais. Próxima questão. No Word 2003, em português, após selecionar um trecho de um texto formatado e copiá-lo por meio da combinação Ctrl+C, deseja-se colar o texto na posição do cursor sem a formatação original. Ele quer colar, mas sem a formatação original. Para isso, o que é que ele faz? Letra A. Pressionar a combinação de teclas Ctrl+V. Ctrl+V cola, mas vai ser sem a formatação original? Não, porque o Ctrl+V por padrão, ele vai colocar a formatação original. Ele quer sem a formatação original. Letra B. Clique em colar especial na guia página inicial, selecionar a opção desvincular e clicar em OK. Letra C. Pressionar a combinação de teclas Ctrl+Alt+V, perfeito. Selecionar texto não formatado e clicar em OK, perfeito. Letra C. Letra D, clicar em colar especial na guia editar, não é guia editar, tá errado. E, pressionar a combinação Ctrl+Shift+V, não é Ctrl+Shift+V, é Ctrl+Alt+V. Vou lhe mostrar aqui agora, ó. Vamos imaginar que esse texto, eu copiei ele, ó, copiei, e agora eu quero colar, só que eu quero colar sem formatações, sem imagens, sem essas coisas. Eu aperto Ctrl+Alt+V. Aí tem aqui, ó, texto formatado, ou texto em Unicode sem formatação. Pronto. Aí ele vai sem a formatação. Sem negrito, sem itálico, sem sublinhado, sem nada. Tá? No seco. Ou eu venho aqui, ó, colar, e aí tem a opção colar especial. Também poderia ser aqui, também daria o mesmo resultado. Fechou? Então seria isso. Vamos mais uma. Em uma situação hipotética, após inserir um novo texto em um documento escrito anteriormente no Word 2010 português, um assistente administrativo da Sanasa percebeu que esse texto havia sido inserido com aparência, um formato diferente da esperada. Todavia, outro texto do mesmo documento havia sido digitado com a aparência desejada. Para aplicar essa aparência no texto inserido, o assistente corretamente selecionou um trecho do texto com a aparência desejada. Ó, tinha um lugar que estava bem formatado, ele selecionou lá e utilizou para copiar a formatação. Era só ler isso aqui, ó. Qual é o nome da ferramenta para copiar a formatação? É ferramenta de realce de texto, ferramenta de forma, ferramenta de pincel de formatação, ferramenta de formatar texto ou ferramenta de botão copiar formato. Ele está falando dessa ferramentazinha aqui, gente, ó. O nome dessa ferramenta? Pincel de formatação. E se você deixar o mouse parado, ele até explica o que ele faz. Ó. Gostou da aparência de um trecho? Aí você pode selecionar e aplicar outro trecho. Então seria a letra C, pincel de formatação. Copiar o formato de um lugar para um outro lugar. Isso seria pincel de formatação. Ok? Vamos mais uma. Em um texto padrão digitado no Word 2010 em português, um usuário selecionou a ferramenta mostrar ou ocultar com o símbolozinho do pezinho, ó, presente no grupo parágrafo da guia página inicial. Isso fez com que, quando ele clica nesse mostrar ou ocultar, faz o quê? Letra A. Todos os parágrafos recebem uma tabulação de início de 1,25 centímetros? Nada a ver. B. As marcas de formatação, parágrafo, tabulação, aparecem no texto. Isso é para mostrar as marcas de formatação? Sim. Então é a letra B. Marcas de formatação, marcas de parágrafo. É isso. Tá certo. Letra C. Aparece uma área de digitação. Não é para digitar. D. Os títulos fossem automaticamente classificados. Não, você tem que escolher o título. Em uma área de criação de diagrama. Nada a ver. Nada a ver. Errado. Ou seja, a alternativa correta. Letra B de bola, tá? Vamos só mais uma? Venha. Um usuário estava utilizando o Word 2010 em português e decidiu inserir uma marca d'água no nome TJMA. Maranhão, né? Nas páginas do documento. Ele clicou em marca d'água, personalizar marca d'água, selecionou a marca d'água e escreveu TJ, finalizando corretamente. Este recurso pode ser acessado a partir da guia. Em qual guia ele coloca a marca d'água? Só isso.
Para botar uma marca d'água, eu vou em qual guia? Qual menu? Tem que ser no menu chamado menu Design. Design. Marca d'água, cor da página, tema é Design, tá? Borda da página é Design. É menu Design, tá bom? Gente, pra gente finalizar, guarda essa frasezinha aqui, que quem chegou até aqui é um herói. É um herói. Merece prêmio. Meu prêmio é essa frase aqui, ó. A chegada está na persistência de seguir o seu caminho. Qual é a sua chegada? A aprovação. Mas para você chegar lá, você vai precisar persistir no seu caminho. Não é fácil, a jornada é difícil, mas persista. Tá? Persista nesse caminho, vai dar tudo certo. Não fique esperando molezinha, não fique esperando milagre, você precisa estudar. Mas sabendo que o que a gente resumiu, gente, resumir o Word em 1h30 é sacanagem, pô, não existe. Teria que ser uns 10 horas de aula só de Word para você entender o Word. Mas isso aqui é o resumo que vai te fazer ir para as questões. E meta a cara em questão, aprenda na questão. Vai dar tudo certo lá. Tá bom? Vou ficando por aqui. Cheiro do magro, porque eu gostei de Soares, Malhada Macorelli, tamo junto. Bora!